Boa noite, ouvintes da Rádio Manchester FM. Hoje é domingo, 21 de dezembro de 2025. Agora são 19 horas e 6 minutos. Eu já começo agradecendo a você que está sintonizado aí em Anápolis e nas cidades vizinhas. É muito bom ter a sua companhia com a gente. Esse programa, Sementes de Luz, é uma realização do Movimento Espírita de Anápolis, com o apoio do Conselho Espírita Regional. Temos hoje a satisfação de ter o presidente do Conselho Espírita aqui da nossa região, Sebastião Felipe, e também um convidado especial, Geraldo Campetti. Geraldo Campetti é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, é coordenador da FEB Editora e responsável pela Biblioteca de Obras Raras e pelo Museu da Federação. E ele apresenta os programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade, da FEB TV. Sejam muito bem-vindos, Sebastião e Geraldo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Manchester, desse programa Semente de Luz. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Geraldo. É com muito carinho que mais uma vez nós estamos aqui nesse momento para poder trazer aí reflexões sobre o perdão. Boa noite, queridos amigos e irmãos. Uma satisfação estarmos aqui juntos nesta noite de domingo. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Esperamos que esse bate-papo seja bastante útil, esclarecedor e consolador. Que assim seja. Que assim seja. Então, nosso ouvinte, o tema de hoje é o perdão como caminho. E nós queremos ouvir sua opinião. Envie para nós no WhatsApp 62 99206 3993. Ou seu texto, ou seu áudio, que nós teremos prazer de rodar aqui. Mande sua mensagem com a sua pergunta ou seu comentário. Então, já começo trazendo o nosso tema aqui para nosso bate-papo dessa noite. Nós vamos falar sobre o perdão. O perdão, em outras religiões que não as cristãs, ele em algum momento é mencionado, mas ele não é, digamos assim, um princípio chave das outras religiões. É Jesus quem o coloca no centro da sua ética, tornando-o obrigatório e universal. Só para a gente ter uma ideia, na oração dominical, o nosso Pai Nosso, já se fala do perdão. Perdoa, Pai, nossas dívidas, como nós perdoarmos nossos devedores. Jesus também diz que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quando perguntaram a Jesus, quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 7 vezes. E ele disse, não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ele disse também, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Quem te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E disse também, sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai. Então, só para o nosso ouvinte ter uma ideia de que a ética cristã, ela é centrada no perdão. E com o Espiritismo não há de ser diferente, já que nós nos propomos a sermos seguidores de Jesus. Então, Geraldo, a minha pergunta é, já iniciando o nosso bate-papo, no Espiritismo, o perdão também tem um papel central? Tem um papel central, porque o Espiritismo é todo fundamentado no Evangelho de Jesus. E a base do Evangelho de Jesus é o amor. A caridade é o amor em ação, e o perdão integra o conceito de caridade. Então, quando a gente está falando em perdão, nós estamos falando num caminho de felicidade, num caminho de autossignificação, quando o indivíduo ele consegue se libertar de uma série de amarras que, quando ele não perdoa, ele fica preso. E aí o perdão é interessante em todos os idiomas. O Beto Roder, que é um estudioso das religiões, ele coloca isso. A palavra perdão em todos os idiomas significa doar. Então, o perdão é uma forma de doação. Por isso que se coloca como uma base tanto do cristianismo
da doutrina cristã de Jesus e do Espiritismo, que é toda fundamentada no Evangelho do Cristo, né? Não dá para a gente separar. E o perdão é um caminho essencial da nossa própria felicidade. Por isso que a gente se ocupa do perdão. O próprio Cristo, ele, né, na culminância da sua missão entre nós, ele já pregado numa cruz, no último hausto, ele diz assim: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. É um testemunho do perdão, não é? Que é muito interessante e necessário aí para esse caminhar mesmo, que seja de um jeito mais leve, porque quem não perdoa acaba se aprisionando, vive uma vida muito pesada. É por isso que o Espiritismo coloca o perdão como um caminho de libertação e de felicidade. Não é assim, querido? É isso mesmo. Sempre nós costumamos a dizer o seguinte, que o perdão é uma chave que abre de dentro para fora. Então, se nós está com uma mágoa, uma angústia, uma raiva de alguém, a gente tem que procurar perdoar, porque ele vai nos libertar daquela egrégora negativa que muitas vezes a gente busca para si mesmo. E nós sabemos que a escolha é nossa, do perdão. Agora, ninguém tem aquela obrigatoriedade, assim como aquele nosso querido palestrante lá de Goiânia, Emílio Brasileiro, ele disse uma frase na palestra uma vez que eu nunca esqueci, ele era jovem ainda. Ele falou assim, que o perdão você pode perdoar agora ou daqui a 1000 anos. Agora, você escolhe, perdoa agora e liberta e seja feliz, ou deixa 1000 anos e fica sofrendo esses 1000 anos aí, amarrado naquela condição de negatividade. Você vê, o perdão, né, tem essa questão da compaixão, né? Isso. A compaixão é também amor. É o amor, é a caridade, é você se ocupar com o outro, e é uma forma de você aliviar a relação com o outro, porque quando a relação ela é de mágoa, de ódio, é de raiva, ela é muito pesada, ela é muito negativa e é muito assim desgastante para todo mundo. O perdão vale a pena, sem dúvida alguma, vale a pena. Eu queria só fazer uma perguntinha, não sei se eu pego uma colocação aqui, o Geraldo vai ajudar a analisar isso aí. Quando o Bezerra de Menezes fala que o ponto auge do perdão seria necessário que a gente não necessitasse de perdoar, porque aí já não se sentia ferido, mas isso aí, porque a gente tem que crescer espiritualmente a um ponto de não sentir a mágoa e a raiva, é isso? Geralmente a gente atrela o perdão a alguma necessidade de algo mal resolvido. Então, é como se houvesse uma contenda, um desentendimento, mesmo que não verbalizado, mas um sentimento, por exemplo, não bem trabalhado, ele fica ali, não é, com aquela coisa ressentida, fica remoendo, e isso não é bom, não é saudável. Então, há uma necessidade do perdão, porque, de certa maneira, a gente se incomodou, aquilo nos tocou, nos afetou. Então, a gente perdoa quando é magoado, ofendido, ferido, melindrado. O melindre é a questão, né, de eu fico cheio de pruridos, aquelas coisas todas assim, né, eu ainda me toco pelo orgulho, pela vaidade, então incomoda. Se a gente não tivesse esse tipo de despertamento ainda, digamos, negativo, o perdão ele não seria necessário. Tanto é quando fala, né, Pai, perdoai-os, né, eles não sabem o que fazem, mas Jesus está se referindo assim ao perdão de Deus como misericórdia, como compassividade, como está no Evangelho, né, que você citou conosco aqui, né, Gerson, na abertura, não foi? A questão do que está na própria, né? Todos nós oramos o Pai Nosso, não é? O perdão das ofensas, assim como, né, nós pedimos o perdão, assim como nós também perdoamos. Mas veja, Deus na verdade não precisa perdoar, porque Ele não se magoa. Isso. Deus não se ofende, né, Sebastião? Ele não fica ferido. Mas assim, a gente tem um exemplo como um estímulo para a gente mesmo. Nós temos a necessidade de perdoar, porque via de regra a gente fica chateado. Quem é que na Terra, eu nunca fiquei com mágoa de ninguém? O ouvinte aí certamente pode estar se lembrando, um indivíduo lá, não sei, aconteceu alguma coisa, não foi bom, eu guardei um rancor e tudo, não foi legal também, mas só depois que perdoou, melhorou. Mas precisou perdoar.
porque o coração ficou meio que amarrado num sentimento ainda que não era bom. E a gente percebe o quanto é difícil perdoar, porque mesmo quando são pequenas coisas, a gente já acha difícil essas pequenas mágoas do dia a dia. E existem pessoas que estão menos sujeitas a grandes ofensas pela sociedade em que vive. Às vezes é um país, um lugar já mais desenvolvido, que a lei já está mais rigorosa. Ou mesmo no nosso país tão desigual, algumas pessoas são mais protegidas pelo Estado, pelo aparato da legislação, enquanto outras que estão mais esquecidas estão sujeitas aos mais diversos crimes e ofensas, de modo que para elas, creio que seja bem mais difícil perdoar um grande crime contra a sua honra, contra seu patrimônio, às vezes escasso. Deve ser uma coisa muito difícil, a gente avalia quando a gente tem uma grande dificuldade de perdoar pequenos deslizes dos nossos irmãos. Mas é o caminho, é a bússola, né? E Jesus veio nos falando. Tem também, Sebastião, no Espiritismo, uma passagem que resume praticamente o que Deus espera de nós. Quando dizem assim, quando Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus? E aí, o que os espíritos respondem? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias, né? Então, assim, perdão das ofensas é de todas as ofensas, né? Aí até tem uma história que eu me recordo, eu participava de um programa de rádio, uma certa ocasião, e aí o pessoal muito católico, aí uma senhorinha que ficou muito assim ligada conosco, e aí ela foi, de repente ela teve um desentendimento com uma querida amiga dela. Aí eu cheguei lá a fazer o programa, ela falou assim, eu entendi com fulano de tal, e agora eu não sei, está tão difícil. Eu falei assim, mas você não é católica? Ela falou, sou. Você não reza o Pai Nosso? Rezo. Então, faz aí para mim. Aí ela foi fazer o Pai Nosso até naquele momento do perdão. Aí eu falei assim, pois é, a própria oração, como o Gero disse, fala para perdoar. Aqui. Então eu falei para ela assim, mas se a oração está falando para a gente perdoar, não está no dever de você perdoar ela? E ela falou assim, não tinha pensado nisso. E aí, daquele dia, no outro final de semana, eu estive lá, eu fui lá, fiz questão de ir lá. Ela falou assim, Sebastião, mas você tira um peso das minhas costas que eu não calculava o tanto que é. Então, assim, né, esse perdão. Não, Sebastião, e é tão interessante, né, Gero? Assim, a gente acha às vezes que é uma coisa impossível, que é uma coisa que está além da nossa capacidade. É porque às vezes a gente superdimensiona, coloca uma carga muito pesada, não vai dar conta de carregar. Mas não é isso que Deus exige de nós. Deus não quer que a gente seja sacrificado, Ele quer o nosso bem. Ele não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente seja feliz, né? E o perdão faz parte dessa caminhada para a felicidade, que integra o conceito de caridade, como está nessa questão do dos Espíritos, né? O perdão das ofensas é tantas vezes que a gente for ofendido, a gente tem que perdoar. Ilimitadamente. Né? Ilimitadamente e sem exigência, sem esperar nada em troca, incondicionalmente, a falar, mas aí está muito fora da nossa capacidade, ninguém é santo. Não, realmente não. Mas se a gente já não guarda o ódio, como Kardec fala no Evangelho sem Espiritismo, né, já está lá, que mas é muito difícil a questão dos inimigos, né? Como é que eu vou perdoar um inimigo? Como é que eu vou amar um inimigo? Não dá para amar um inimigo como se ama um amigo, uma pessoa que é simpática, mas você não precisa também guardar ódio dele, guardar rancor, né? Ficar desejando o mal. Não ficar torcendo pela derrota dele. Exatamente. Ficar feliz quando ele tem uma prova difícil, quando ele não se deu bem. Né? E aí a gente torce por isso. Isso é egoísmo, isso não deixa de ser uma certa maldade. E uma fraqueza de nossa parte, né? Sem dúvida, é um vício, né? O ideal, quando você falou, né? Aquela questão, Sebastião, de
do perdão já não se fazia necessário. Foi o Gélio que levantou isso, foi o Sebastião. Então veja, não sei se o ouvinte concorda com isso, mas se a gente cria, por exemplo, na nossa própria vida, umas condições em que a relação é boa, ela é saudável, ela não é ruim, não é negativa, de fato não vai precisar do perdão. Porque não está, né, gerando, digamos, ocorrências em que eu me senti, porque o outro agiu de um jeito, eu fiquei ferida, fiquei magoado. A menos que se tenha uma prova, né, a ser cumprida, uma expiação, né, de outras vidas, né? Pode acontecer, mas mesmo nesse caso, por exemplo, né, a gente não vai ser o agente, a gente ser o agente para dar. Eu sou o instrumento que Deus colocou para provar, te dar a sua expiação é a prova que eu lhe dou para você, né, ficar com ódio no coração. Isso não existe, né? Sim. Existe, claro, a circunstância que a pessoa vai passar, né? Conversarmos há pouco com uma pessoa e você vai vendo a necessidade. Nada é por acaso. Tudo tem uma razão de ser. A gente fica pensando assim e Deus vai encaminhando as coisas de tal maneira que aquilo que a gente precisa, a gente vai receber. O que bate a nossa porta é a necessidade que a gente tem. Mas então, Geraldo, amar o inimigo, pelo que você está nos explicando aqui, não significa ter por ele aquela ternura que se tem pelo filho, pela mãe, pelo pai. Mas também eu acho que a gente não pode exagerar de achar que aquele perdão de eu perdoo, mas não quero mais ver, ele é suficiente. Seria um meio termo entre essas duas abordagens? É um caminho, né? Como o próprio perdão é um processo, ele não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Ele é uma realização que vai se dando gradativamente numa conquista. Como é uma virtude o perdão, todas as virtudes são conquistadas. E toda conquista, ela exige esforço. O perdão é um deles, né? E ainda mais com relação ao oponente, um adversário, um inimigo, maior a dimensão, não é maior o desafio para esse perdão. E isso significa que, naturalmente, diante do inimigo, o próprio Allan Kardec, que é o codificador do Espiritismo, ele explica. Não há como a gente abraçar um inimigo como a gente abraça um amigo, porque até uma questão de repulsão fluídica. A gente ainda não desenvolveu laços de afinidade, de sintonia, de aproximação. Consequentemente, é como se os nossos ares não batem, né? Tipo aquilo ali, os nossos astros não estão dando certo. A gente não entende assim, mas é assim. Os nossos fluidos, eles até estão ali, não é? Pulsando diferentemente, vibrando em outra sintonia. E mais, o que a gente tem que ver? O nosso inimigo adversário, como André Luiz, no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da coleção A Vida no Mundo Espiritual, nos explica. Primeiro capítulo chamado Renovação. Veja, perdoar é uma questão de se renovar. Ele diz que ele conseguiu entender e foi se melhorar, realmente se sentir liberto quando ele compreendeu que o seu inimigo, seu adversário, seu oponente era o seu professor. Então, nesse caso aí, só fechando a resposta, é a gente entender que aquele que é o nosso adversário inimigo, ele muitas vezes está apontando algo que o amigo não vai apontar. Ele vai mostrar o que a gente precisa. Então, tem que ter essa sabedoria, né? Eu não consigo conviver, mas eu não guardo mágoa. Mas eu também não posso dizer, eu nunca mais quero te ver. Não. Vai trabalhando uma dosagem, né, a ponto de equilibrar. O que consegue, né, a cada dia. Exato. Tendo Jesus como bússola. Meus amigos, nós temos então aqui algumas participações. A dona Lúcia, do bairro Jundiaí, de Anápolis, ela nos diz o seguinte: aprendi que o perdão não muda o passado, mas muda o nosso coração. Quando a gente perdoa, a paz volta a morar dentro da gente. O Carlos, do bairro Jaiara, diz que guardar mágoa só machuca a gente mesmo. É isso aí, Carlos e dona Lúcia. Mande também a sua participação, 629-9206-3993. E então, quando nós voltarmos, nós teremos agora um pequeníssimo intervalo de apenas 1 minuto. Teremos a participação de nossos ouvintes. Manchester FM. Manchester FM.
Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. 19h27 e já estamos de volta com Sementes de Luz na Rádio Manchester FM. E para continuar, nós temos a participação dos nossos amigos que encaminharam aqui pelo nosso WhatsApp. Senhor Divino Celestino. É muito importante a gente observar os ensinamentos de Jesus, que neste mês nós estamos comemorando o nascimento, agora o Natal, dia 25, e o perdão é aquele ensinamento que ele disse a Pedro que não deveremos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, quer dizer, o perdão é ilimitado, o perdão da compreensão, do entendimento, o perdão de libertar o coração de tudo aquilo que possa estar trazendo consequência de desequilíbrio para a própria vida. Então o perdão é muito importante, nós deveremos colocá-lo como um ponto excelente e fundamental na nossa vida. Perdoar é sublime e nos dá sempre aquele caminho em que nós nos sentimos a segurança espiritual para poder caminhar, para poder prosseguir dentro das oportunidades às quais nós somos colocados. Então, deveremos ter sempre aquele ensinamento dentro da nossa vida, perdoar tantas vezes quanto for necessário. A minha opinião para o programa, e que Deus abençoe os nossos companheiros que estão aí na apresentação do programa do domingo de hoje. Muito obrigado, muita paz. Obrigado, Senhor Divino. E nós temos também um áudio da Luzia, do setor bairro São José. Oi, boa noite. Estou ouvindo a rádio Masterchef. Como sempre, o programa está espetacular. Nosso irmão Geraldo compete hoje. Fiz uma palestra maravilhosa lá no nosso centro espírita. E, como sempre, deixando um excelente ensinamento de amor com o nosso próximo e exemplo do Cristo. Bem, Luzia, temos também uma boa noite aqui da Marta, do setor central. Mande também a sua mensagem, querido ouvinte, no 629-9206-3993. Já vamos voltar então para o nosso bate-papo. Estávamos falando sobre o perdão conforme Deus espera de nós, que é um perdão incondicional, a ponto de nós chegarmos ao nível de Jesus, que perdoou as ofensas mais graves e disse nos seus últimos momentos: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Bem sabemos que esse não é ainda o nosso nível, estamos longe disso, mas esse é o caminho, é a bússola que nós temos, não é isso, Sebastião? É isso mesmo, nós precisamos trabalhar em prol do nosso próprio desenvolvimento, melhorando a cada dia aproveitar a nossa vivência aqui para poder nos autoedificar, porque não é da noite por dia que a gente vai conseguir perdoar, ter um sentimento de afeto por alguém um pouco mais difícil. E aproveitando aqui esse momento, seu Geraldo, eu gostaria de fazer a colocação seguinte: vamos supor, temos aí uma pessoa que está com o sentimento carregado, obscurecido. Existe um exercício, um caminho para a gente poder conseguir chegar a um nível e a pessoa fala assim: mas não consigo perdoar, está difícil, está muito carregado. O que a gente deve fazer esse exercício? Tem isso, alguma coisa assim? Olha, o próprio Evangelho é o nosso roteiro, né, Sebastião? E está cheio de virtudes para a gente tentar desenvolver, poder aplicar no nosso dia a dia, mas dentro do que está nas nossas condições, nada do que é exagerado, do que é impossível. Deus não pede o impossível, Ele só pede o que é possível a gente fazer, e esse possível é o passo a passo no dia a dia. Um roteiro que a gente poderia ter, sem dúvida alguma, é o entendimento de que o perdão é um desapego.
E enquanto a gente não perdoa, a gente está apegado. E aí a gente fica imaginando, eu estou apegado a um sentimento negativo, de raiva, de ódio, de mágoa, e às vezes eu quero até me vingar, eu quero fazer justiça com as próprias mãos. Veja que isso é um sofrimento enorme, porque a pessoa que se manifesta assim, ela está apegada, e ao se apegar, ela se prende. Ela se prende. Quando a gente perdoa, a gente se desapega e a gente se desprende. Por isso a gente se liberta. Como fazer isso? Eu recomendo a leitura de um capítulo especial do Evangelho sobre o perdão das ofensas, o Evangelho segundo o Espiritismo. E recomendo também a leitura do livro A Cabana. Ou para quem quiser assistir o filme, também tem um filme que é muito interessante. Talvez o ouvinte já tenha assistido esse filme, A Cabana, que é um filme muito bacana, que fala da situação necessária do perdão, numa condição, Sebastião, que é a das mais difíceis. Quando a gente vai ver a história do livro, do filme, é uma situação extremamente difícil. E o indivíduo, ele conversa com Deus, ele começa a receber recado de Deus. E esses recados vêm e ele começa a conversar com Deus. Deus aparece na figura de uma mulher, primeiro, depois de um indígena, não é? E é tão interessante que ele vai falar, mas como é que eu posso perdoar aquele que foi o assassino da minha filha? Aquele que abusou da minha filha é uma criança e tudo. Aí Deus falando com ele, naquela figura, na simbologia, aí vai dizer, mas ele também é meu filho. Olha que interessante, quando a gente vê o outro também como filho de Deus, como nosso irmão, a nossa prevenção no sentido de querer afastá-lo, de querer ter preconceito contra ele, de querer odiá-lo, pode ser que minimize. Então, um bom exercício, um bom caminho é tentar enxergar o outro dentro da condição em que ele se manifesta, na situação em que ele se encontra, e procurando minimizar o máximo possível os julgamentos, mas buscando entender o contexto e tal. Não é passar a mão, não é justificar o equívoco, não é ser conivente com o erro, mas é a gente também não trazer tudo para a nossa mente, o tóxico, o lixo mental, e também para o nosso coração, esse peso sentimental, a ponto da gente se apegar tanto e se sentir prisioneiro. Quando o amor verdadeiro, ele liberta, e o perdão é o caminho dessa libertação. Nesse sentido, o Espiritismo diz que o amor que mais se aproxima do de Deus é o amor de mãe. E a gente vê que as mães, por mais que os filhos cometam até crimes, equívocos, elas estão ali, do seu lado, dando suporte. Não é que elas concordem com as suas ações, mas elas não deixam de amá-los, porque eles cometeram algum erro. E o amor de Deus é assim também, no exemplo que o Geraldo mencionou. Se nossos filhos cometem grandes equívocos, mesmo assim nós não os odiamos. Se outros filhos de Deus cometem equívocos, devemos também pensar nisso, São filhos de Deus, têm mães, têm uma história, e nesse momento ainda estamos em posições antagônicas, mas aí tem um outro detalhe que só o Espiritismo nos ensina, que é o que o Geraldo já adiantou logo atrás na sua fala. Nada acontece por acaso. Quando algo de ruim nos bate à porta e nós não o fizemos por merecer nesta vida, como é que o Espiritismo explica isso, Sebastião? Olha, de repente a gente está aqui nesse planeta, a gente está vivendo essa situação e a gente fala assim, não estou merecendo esse tipo de coisa, mas é porque a gente não está vendo só a vida presente. A gente aí tem as causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. E aí quando a gente faz uma reflexão, porque nós espíritas que acreditamos na lei da reencarnação, sabemos que a nossa vida não começa junto com o corpo. E se ela começa não junto com o corpo, nós já somos pessoas mais antigas, nós somos o espírito. E esse espírito, em outras paragens da nossa existência, cometeu equívoco. Então, nada que esteja, que chega, de repente vem uma dificuldade. Então, assim,
é porque nós precisamos libertar daquela condição. Então vem para mim para que eu possa crescer, ou seja, desenvolver o amor a tal ponto de superar aquela dificuldade. Então, quer dizer, não é que eu não mereça. De repente até eu estou precisando daquele momento para eu superar, crescer e seguir a minha viagem adiante. Exatamente. Eu estava aqui ouvindo você, aprendendo contigo, Sebastião, e me recordando que a lei de causa e efeito que rege os nossos destinos é uma lei de amor, é uma lei de inclusão, é uma lei de solidariedade, de fraternidade, não é? E então nada acontece casualmente, porque tudo tem uma razão de ser, tem as suas causas, ou pretéritas de outras existências, ou mesmo dessa, né? Mas tudo também tem o seu propósito, o seu para quê, a sua finalidade, da agora para frente. Então, eu não me recordo muito bem, tu não tem problema, já passou aquilo, mas tem agora uma razão de você estar aqui, vai seguir adiante. O mais importante é buscar essa consciência para que a gente não sofra tanto. Porque a questão do ódio é tão assim, é como se a gente tomasse um veneno querendo, né, eliminar o outro. E no fundo, né, o outro não é para ser eliminado. Quando a gente vai entender a situação do outro, às vezes você tem até explicação para o contexto em que ele vive, a dificuldade que atravessa, por que que a mãe sempre compreende, Gelo, como você colocou, que a mãe não julga, a mãe não questiona, a mãe ama. E ela é a única, provavelmente, a visitar o filho infrator que está, né, prisioneiro. Nenhum parente outro mais, o pai não vai, né? Ou às vezes o irmão, a irmã não vai, mas a mãe vai. Então é essa demonstração de um amor muito desprendido, né? E falar sobre o amor, Gélio, eu me lembrei aqui de uma passagem do Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Então, meu filho, ele estuda na escola, é professor também de filosofia. Um dia eu questionando ele falou o seguinte, falou assim, mas o Buda, quando ele tinha lá a sua juventude, pelo que eu li na história, ele abandonou a esposa, o filho e saiu para o mundo. Eu falei assim, como esse amor desse jeito? Como é que ele fez uma coisa dessa? Aí ele falou assim, não, mas é porque o Buda, aquele ser, ele estava numa condição tão elevada, espiritualmente falando, que aquelas pessoas que estavam lá fora também é como se fosse a família dele. Então, é o que nós precisamos. Como o perdão precisa da gente desenvolver o amor para poder ter o entendimento do outro, eu não estou falando que nós já estamos num patamar de um Buda na vida, porque é um espírito de alta elevação espiritual, mas nós temos que trabalhar nossa condição de moralidade, de interior, de íntimo, de foro íntimo, para a gente poder aceitar as pessoas como elas são, ter o entendimento, compreender e dar aquele perdão. Mas ele pode abusar. Não, eu não vou ter, até já foi falado aqui essa questão, mas eu não vou ter um relacionamento íntimo com aquela pessoa que vai, talvez, querer abusar da minha amizade. Aí nem se exige isso, né? Não se exige. Eu não posso também ser, assim, digamos, falso a ponto de dizer, olha, eu estou exercitando aqui o que o Evangelho de Jesus, o Espiritismo me prega, né? Que eu preciso vivenciar esse amor incondicional, perdoar sem exigir nada. E eu não dou conta de fazer isso ainda. Eu também não posso, né, Sebastião, ser falso, ser hipócrita. E nem Deus está exigindo um passo que eu não consigo dar. O que a gente tem que fazer é esse exercício do esforço para não odiar, não guardar ódio. As relações depois de aproximação, de afinidade, poderão vir futuramente, inclusive com as reencarnações. As reencarnações. Então, eu quero fazer uma colocação, uma pergunta aqui para o Geraldo. Por exemplo, como agir, a gente lida na casa espírita, né, por exemplo, nas igrejas, aí tem um companheiro que é um pouco mais difícil. Sempre tem um que, como agir naqueles momentos, com muito amor, sabemos, sim, mas de repente ele faz uma coisa ali, como proceder assim, na sua
Olha, um exemplo de Jesus é sempre o da inclusão. Jesus trabalhou com todas as diferenças e potencializando o que cada um tinha de melhor. Certo. Isso é muito interessante para o nosso aprendizado. Ele não exigia, não perguntava, não colocava condição. Cada um se manifestava a sua maneira, seus preconceitos, suas limitações, e ele deixava no suceder ali das relações passar pelas experiências para o aprendizado. Isso é muito interessante para nós até hoje, não é? E quando a gente tem na relação, seja familiar, seja na casa espírita, alguém um pouco mais difícil, a primeira coisa assim que eu aprendi foi: será que o mais difícil está sendo o outro ou eu? Será que eu também não sou difícil na relação? Porque geralmente a gente estava no... colocar no lugar do outro, né? Se colocar próximo do outro para tentar enxergar a sua necessidade, como é que ele está sentindo, o que está enfrentando. Talvez ele esteja mostrando até um defeito que a gente tem, né? Sim, pode ser. E aí a gente tem dificuldade, se afasta porque não quer saber e diz que o outro é problemático, o outro está obsidiado. Logo a gente espírita vai dizer assim. Então a gente tem que ter indulgência, que é essa tolerância, o perdão, alguma coisa que acontece, e o amor mesmo, ser benevolente, como é o conceito de caridade. Claro que a gente não vai deixar de ver o erro, ver uma situação. A depender da situação, Sebastião, chama a parte para conversar, no reservado. Se é uma coisa que a pessoa está fazendo, já está diante de algumas pessoas, chama ali no grupo para poder elucidar a questão. Vamos aqui, está acontecendo isso, a gente... pelo diálogo pode facilitar o caminho. Então quer dizer que, no caso assim, por exemplo, o perdão não quer dizer eu ser totalmente conivente com aquele erro. A gente tem o direito... Não, o perdão nunca é conivência. Pois é. Isso. Então aí a gente tem o direito, o dever de chamar aquele irmão, aquele companheiro, ter essa conversa à parte, claro. E com amor, né? É um dever. Amorosa, isso. E para que ele possa ter o entendimento e mostrar, aqui está assim, assim, assim. É isso mesmo? Exatamente. Porque você vai fazer a caridade, assim como o outro que às vezes tem a diferença para conosco, ele vai estar vendo coisa que às vezes um amigo muito próximo não enxerga, Sebastião, mas uma pessoa mais assim, que é às vezes um oponente, um adversário, até a pessoa neutra, fala, você fez aquilo ali e tal, e a gente tem que ter abertura para aceitar, porque não é uma coisa pessoal, né? É uma coisa da caminhada. Muito bem, está excelente hoje o nosso bate-papo, e nós aproveitamos agora para agradecer as pessoas que nos oportunizam a ter esse horário aqui nessa rádio, uma rádio de bom alcance, né? Tem a cidade de Anápolis, as cidades vizinhas, Goiânia, em torno de Brasília. Então nós agradecemos nossos apoiadores, o Zilmar, do INSEB, Percival, Heloísa Issa, Soninha, Azildo, Marcos Paiva, sua esposa Eda, o Laésio, da LG Compressores, o Sudário, da Carrocerias Ideal, o Sebastião Felipe, o Liax, da Madeli, o Diego, que hoje colocou essa tarefa para mim, né, de apresentar aqui o programa para vocês, com a sua esposa Gislane, que estão sempre aqui conosco. E nós, então, vamos passar para as nossas participações. Nossos ouvintes mandaram aqui algumas mensagens. Primeiro nós temos um áudio do Sérgio Damião. Boa noite, ouvintes da Rádio Manchester, do programa Semente de Luz. Eu entendo que o perdão ele é um caminho e não apenas um ponto de chegada. Acredito que seja um processo, né? Porque o perdão, na verdade, ele começa quando decidimos não carregar mais dentro de nós o peso da dor, mesmo que a ferida ainda exista. Perdoar, então, não é concordar com o erro do outro, mas escolher seguir em frente, sem ódio, sem rancor, sem ressentimentos. Porque quando perdoamos, não libertamos apenas quem nos feriu, libertamos a nós mesmos. Por isso, o perdão é um caminho de cura, de amadurecimento e de paz interior. E isso me faz lembrar a frase do grande Mahatma Gandhi, quando disse que não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Acredito que isso também se dá com o perdão, né? Como caminho. Um processo que temos que trabalhar em nós. Parabéns pelo programa. Um abraço, Diego, Gerlon, Geraldo e a todos os ouvintes. E fiquem com Deus. Muito bem, Sérgio, muito obrigado pela participação. Tivemos hoje várias participações. A Maria Clara disse que está em Bonfinópolis. Muito bom ouvir o Geraldo Campetti aqui hoje.
A dona Zilda do Lar Francisco de Assis diz: estou adorando o programa, parabéns a todos pelo empenho e dedicação. A Daiane do Lar Espírita Francisco de Assis também está nos acompanhando. O Lucas de Pirenópolis: o perdão é um desafio diário. Muito bem, Lucas. Tivemos também o Alex Caetano dizendo seu boa noite, parabéns pela bela entrevista. Gostaria de mandar um abraço ao amigo Geraldo Campetti, que trouxe uma palavra tão maravilhosa sobre o perdão e a maternidade. E outro abraço apertado ao Sebastião Felipe, que é um ótimo companheiro do trabalho espírita. Ellen e Luciano, do Grupo Espírita Os Caminheiros, que mandaram essa mensagem final. Mande a sua mensagem também, caro ouvinte, e nós partiremos agora para o nosso último intervalo e já voltamos com Roger Pires e Beth Botosso. Manchester FM. Sementes de Luz, um programa para pensar, sentir e viver com amor. Manchester FM. Manchester. Você está ouvindo Sementes de Luz, a luz da doutrina espírita no ar, iluminando caminhos e corações. 7h53, estamos de volta com Sementes de Luz e quem chega agora é o nosso irmão Roger Pires, trazendo o Evangelho em um Minuto. Olá pessoal, mais uma vez uma alegria estar com você aqui no Sementes de Luz, esse programa da doutrina espírita aqui na Rádio Manchester. Olha, o perdão, falar de perdão é um negócio interessante, né? Porque perdoar, aliás, Jesus nos sugere na oração dominical: Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque como eu vou pedir perdão para os meus erros, e eu os tenho, se eu não conseguir perdoar ao meu irmão, aquele que porventura tenha me ofendido, né? Aliás, Jesus diz lá no Evangelho, no livro de Mateus, no capítulo 5, né? Se tiver alguma pendência com o irmão seu e for fazer a sua oferta no altar, deixa a sua oferta, volta lá e se reconcilia, né? Isso tudo tem a ver com o perdão, né? O perdão é um pilar da evolução espiritual, um ato de caridade incondicional que liberta o perdoador do peso da mágoa, promovendo cura interior e cura de laços kármicos, inclusive, né? Sendo um remédio para a alma e um caminho para se aproximar de Cristo, permitindo a transformação do mal em bem e o rompimento de ciclos de dor através da compreensão e da compreensão da imperfeição humana, né? E do nosso livre-arbítrio. Pensa nisso tudo, viu? E vamos trabalhar essa libertação. Perdão é libertação pessoal. É caridade e amor ao inimigo, é misericórdia divina, é indulgência. E Jesus nos recomenda: sedes indulgentes. E é isso mesmo, não é? Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, que Deus o abençoe e até a próxima. Roger, e agora quem chega é a Beth Botosso, trazendo a agenda da semana. Boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Manchester FM. É bom estar com vocês no programa Sementes de Luz. Veja a nossa agenda de atividades dessa semana. Confira nossos eventos. Na terça-feira, dia 23, Luiz André e Leia estarão fazendo uma palestra musical sobre Natal, Momento de Luz, do Grupo Espírita Os Caminheiros. Na sexta-feira, dia 26, no Centro Espírita União, na unidade Frei Eustáquio, Maxilano Lacerda, do Distrito Federal, vai falar sobre o tema Sementes de Paz, um Novo Tempo. No sábado, dia 27, o professor Isaac Silva nos convida a refletir sobre o despertar da consciência no Centro Espírita União, unidade Jandaia. No domingo, dia 28, Alexandre Gonçalves fará uma palestra sobre frequência vibratória no Lar Espírita Francisco de Assis. E ainda no domingo, dia 28, encerramos a semana com muita luz.
Elvércio Oliveira vai falar sobre o tema O que esperamos para o futuro, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Para maiores informações, siga o perfil @espírita.anápolis no Instagram. Programe-se, convide os amigos e participe. Feliz Natal a todos! Se Deus quiser, nos veremos na próxima semana. Isso mesmo, Beth, estaremos aqui na próxima semana. Na próxima semana o Diego está de volta também, junto com ele o grupo de arte do Conselho Espírita Regional, sob a coordenação do Luiz André e Leia, cantores aqui da nossa cidade, do Movimento Espírita. Toda esta turma vai estar reunida aqui no nosso estúdio, trazendo um programa cheio de música e de alegria. E agora eu passo para os nossos convidados da noite, Sebastião Felipe e Geraldo Campetti, fazerem as considerações finais. Eu deixo aqui uma reflexão. É o seguinte: o perdão é um caminho para a paz interior e harmonia. Ao perdoar, você liberta do peso do passado e abre possibilidades de viver no presente a paz e alegria, com paz e alegria. E aí eu agradeço pela oportunidade de estar aqui junto com o Geraldo Campetti, com o Gerro, com todos aí, e com todos os ouvintes. Quero mandar um abraço grandioso para todos os ouvintes, em especial para o Luciano e a Ellen, lá do Grupo Espírito dos Caminheiros, para a Dona Zilda, nossa parceira. Que Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Boa noite. A nossa gratidão também, Sebastião, Gela, pela oportunidade aqui na Rádio Manchester, né? Muito obrigado pelo convite nesse programa. E querido ouvinte, que a gente possa ter o coração em paz, a nossa consciência tranquila. Se por alguma razão seu coração está pesado, né? A mente está conturbada, procure perdoar. Siga esse caminho, você vai se sentir melhor, com certeza, passo a passo, sem exigir demais. Mas Deus está olhando por você também, porque você é um filho de Deus e merece essa paz. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, Sebastião. Obrigado, Geraldo. Geraldo fez a gentileza de se deslocar, vai voltar agora para Brasília e nos sentimos honrados com a sua presença. Querido ouvinte, nós agradecemos por estarem aqui conosco. Semana que vem estamos de volta às 19 horas aqui na Manchester FM. Siga e interaja conosco no Instagram, @espírita.anápolis. Na sequência, você fica com Leonardo Gonçalves e o programa Tô na Noite. E para encerrar o nosso programa, temos a música Prece de Ismael. Boa noite a todos. Você busca paz, conhecimento e a oportunidade de ajudar o próximo? Centro Espírita Eurípides Barçanufo convida você e sua família para nossas atividades. Participe das palestras públicas aos domingos, estudos enriquecedores às terças, além de visitas fraternas durante a semana, levando o Evangelho a quem precisa. Venha nos conhecer e encontrar harmonia e aprendizado. Centro Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Palestina 1245, bairro Boa Vista, em Anápolis, um lugar de luz e acolhimento para todos. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. Carrocerias Ideal é a pioneira do estado e está situada no alto da Avenida Tiradentes, no número 2840, no Jardim Alexandrina, em Anápolis. Fale com Sudário ou Adriano pelo telefone 3099-6600. Vou repetir, 3099-6600. Carrocerias Ideal. Carrocerias de todos os tipos para todos os fins. No INSEB, Instituto de Medicina do Comportamento Eurípides Barçanufo. Cuidar da saúde mental é mais que um compromisso, é um ato de amor. Oferecemos atendimento humanizado em psiquiatria, psicologia, psicoterapia, neurologia e internação. Com suporte em cada etapa do seu cuidado, você nunca estará sozinho. Visite-nos na Rua Allan Kardec, número 39, bairro Boa Vista, em Anápolis. Agende agora 62-3311-9000. INSEB, acolhimento e excelência para a sua vida.
Centro Espírita União. Você é nosso convidado especial. Participe das reuniões públicas. Toda sexta-feira na Unidade Frei Eustáquio, às 7:30 da noite, na Rua Paz de Almeida, número 290, na Vila São Jorge. E na Unidade Jandaia, aos sábados, às 3:30 da tarde, na Rua J, no Residencial Jandaia. Atividades de tratamento espiritual e assistência fraterna. Centro Espírita União. Manchester, sempre com você. Precisa de equipamentos de qualidade e manutenção especializada? Vá direto para a LG Compressores. Trabalhamos com venda e manutenção de compressores, motobombas, pulverizadores, aspiradores, pistolas de pintura, mangueiras de pressão, motosserras, roçadeiras e muito mais. Temos também locação de empilhadeiras e plataformas para trabalho aéreo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão. Venha nos visitar na Avenida Brasil Sul, número 1207, bairro Batista, em Anápolis. Telefone 3313-2185. LG Compressores, potência e confiança que movem seu trabalho. Você está precisando de uma camisa social masculina ou feminina? Temos a solução para você. Império das Camisas, fabricação própria. Siga no Instagram, @Império das Camisas GIM. E acompanhe nossas redes sociais. Vendas online, loja física em Goiânia, na região da 44. Via Norte, Mega Moda Shopping e Shopping Galo. Eu disse Império das Camisas. Venha participar do Grupo Espírita Os Caminheiros. Toda terça-feira, às 7:30 da noite, na Rua 22, Quadra 40, Lote 4, Jardim Arco Verde. Grupo Espírita Os Caminheiros. Luz e aprendizado para a sua vida. Música, interatividade. Manchester FM. Participe das palestras e atividades do Lar Espírita Francisco de Assis. Estamos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 2, lote 15, no Residencial Pedro Ludovico. De segunda a sexta-feira, às 7:30 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Lar Espírita Francisco de Assis, luz e caridade. Centro Espírita Irmão Abraão, o lugar que você encontra acolhimento, fé e renovação. Participe você e sua família, domingo às 7 horas da noite, com palestras públicas com temas do Evangelho de Jesus, na Rua Antônio Pascoal, quadra 3, lote 9, Vila São José, em Anápolis. Venha participar do CEL, Centro Espírita União, Unidade Jandaia, todo sábado, às 3 da tarde, na Rua J, Residencial Jandaia, em Anápolis. Te esperamos de coração aberto. Chegou a hora de construir com quem entende do assunto. Madeli é a sua referência há mais de 20 anos em materiais de construção. Aqui você encontra pisos de granitina e juntas de dilatação. Qualidade, tradição e aquele atendimento que só a Madeli oferece. Corre para nossa loja na Avenida Brasil Sul, 6.350, bairro São João. Anota aí, 62-3313-1881. Madeli, 2 décadas construindo com você.